Então nós temos aí, né, a partir de Cristo, né, nós temos uma nova lei, né, nós temos um novo sacerdócio, né, que é baseado na fé, né, e é para todos, para a humanidade toda, não é só para o povo. Né? Antigamente era ligada à carne, era ligada ao sangue, né, do povo eleito, né. Então por isso que aqui nós temos a promessa de Abraão, né, da descendência de Abraão virá o Messias, né. Só que Deus mostrou para Abraão essa descendência, porque primeiro veio a descendência da carne de Abraão, que foi com a escrava Agar, né. A esposa de Abraão já estava idosa, a esposa Sara, né, e ela não podia ter filhos, né. Então, a lei permitia que Abraão então tivesse filho com uma escrava, no caso da esterilidade da mulher, né. Então ele vai ter o filho, aí filho da carne de Abraão, tá certo? Aí é que tá a grande questão. Desse filho da carne de Abraão, que é Ismael, né, virá a nação árabe, né, a nação árabe, e depois vai dar origem a toda essa confusão da religião maometana. Agora, como é que Deus cumpriu sua promessa com Abraão? Foi com essa promessa da carne, de Ismael, com o filho com a escrava, né, a escrava Agar? Não. Foi através de um milagre que Sara engravidou. Então Sara engravidou, né, milagrosamente, ela não podia engravidar. Ela já era idosa e era estéril. Entendeu? Então aí é que Deus cumpre a promessa a Abraão, porque é da descendência, dessa descendência do milagre, da fé, que Abraão, né, teve essa fé, essa confiança nessa revelação de Deus, de que Sara teria um filho, e ela de fato teve, Isaac, é dessa descendência que vai vir o Messias. Então o Messias não vem da descendência carnal, né? Ele vem da descendência da promessa da fé, que é do milagre da gravidez de Sara. Entendeu? Então esse aqui é um ponto que, né, o povo judeu não entende isso. Então eles ficaram presos a essa questão carnal. Então só pode se salvar eles que são da descendência carnal de Abraão. Então isso é que eles falavam para Jesus, né? Eles falavam assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, né? Vocês são filhos do diabo. Tendes o diabo por pai, né? Que foi mentiroso e homicida desde o princípio. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês reconheceriam em mim, né, as promessas de Deus. A resposta de Cristo para eles. Pois Cristo está dizendo para eles o quê? Eles não são da descendência de Abraão, eles são da descendência de Abraão, mas eles não são filhos de Abraão. Por quê? Porque eles perderam a fé. Entendeu? Se eles tivessem mantido a fé, eles reconheceriam Cristo, né, como Salvador. Então, na verdade, né, espiritualmente falando, eles são filhos do diabo. Não são filhos de Abraão, não são da descendência de Abraão. Isso é muito importante, né, para se entender essa confusão que existe, né, de judaísmo hoje, né? Então, por isso é que eles odiavam Cristo. Depois que Cristo disse isso para eles, aí para eles era o... Ele teve um filho com a escrava e esse filho com a escrava depois foi banido, né? Depois foi banido e vai dar origem, né, a um outro povo, que é o povo árabe. E mais tarde vai dar origem a essa religião islâmica. Depois disso é que Sara engravida, entendeu? E aí tem outro fato, né, que é uma coisa muito interessante, né? Que logo que o Isaac, que foi esse filho da promessa, né, esse filho da fé que representa, né, já essa nova aliança, né, de Deus. Então é uma figura, né? Isaac é uma figura de Jesus Cristo também, né? Por quê? Porque Deus pede a Abraão o sacrifício do filho, né? Então é uma figura de que Deus faria isso, né? Deus se encarnaria, então Deus Pai, né, sacrificando seu próprio filho, Deus Filho, né? E onde é que vai ser feito esse sacrifício? Justamente no monte, né, no Monte Moriá, que é o local depois onde foi construído o templo de Jerusalém por Salomão. Então nesse local do templo se faziam os sacrifícios, né? É claro que eles não faziam sacrifícios humanos, eles faziam sacrifício de animais. Na antiga aliança era permitido,
fazer os sacrifícios de animais, né? Sacrifício propiciatório, né? Para mostrar que ele faria isso, que o Deus Pai sacrificaria o Deus Filho. Entende? Então, para Abraão, imagina como deve ter sido isso complicado. Porque Abraão estava cansado de ver os povos pagãos fazendo sacrifícios humanos. E ele pensava, mas nós não fazemos isso, né? Nós não fazemos sacrifícios humanos. E agora Deus está querendo que eu sacrifique meu próprio filho? Como é que é isso, né? Pois é, e ainda mais, né, o filho que ele queria tanto, que era aquele filho que nasceu de forma milagrosa, né, que cumprindo aquela promessa que Deus tinha feito a ele. Mas você vê que, né, exatamente, aí é que tá, porque ainda com tudo isso, ele seguiu adiante. Então ele levou o filho até o monte, né, mandou preparar o altar de sacrifício. Tudo isso é figura da Santa Missa. Tudo isso é figura da Santa Missa. Então, naquele local, né? Então, aí por isso que é o sacerdócio de Abraão aí nesse momento aí, né? Mas é um sacerdócio imperfeito para demonstrar o sacerdócio perfeito que virá depois, que é o sacerdócio, né? Que é instituído pela Santa Igreja, né? Que só é possível pelo sangue do Cordeiro derramado, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem uma ligação. Então, aí ele vai fazer esse sacrifício e o filho pergunta, né? Mas só falta agora o cordeiro, né? Aí ele amarra o filho e o filho aceita. Como bom cordeiro, aceita, né, esse ser oferecido a Deus. Então, mas para ele era uma coisa estranha aquilo, porque vou sacrificar né? Mas Deus tá mandando. Entendeu? Então aí que a gente pode pensar assim, né? Se a religião fosse uma coisa que viesse do íntimo da pessoa, né? Do sentimento da pessoa, né? Abraão não teria feito isso. Mas ele seguiu adiante porque ele tinha a certeza de que era o que Deus queria, né? E ele foi fiel até o final. Só que no ato, né, final, aí o anjo impede. Entendeu? Então o sinal está demonstrado. Então qual era o sinal disso aí? O sinal é de que isso aconteceria. Ele aceitou e o sinal ficou demonstrado o quê? Que o Messias viria da descendência de Abraão e o Messias seria sacrificado no altar. Então esse aqui foi, né, o sinal dado para a humanidade. Isso era um dos sinais para reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai dar vários sinais, né, durante o Antigo Testamento, ele vai dando vários sinais, né, da vinda do Messias. Ele vai preparando a humanidade para a vinda do Messias, de várias formas diferentes, né? Agora, como eu disse na outra aula, né, é por uma questão de vaidade, como diz o livro da sabedoria, né, o homem vai aderindo às falsas religiões. Não é por outra razão, né, a não ser a vaidade do próprio homem. É porque o homem, ele não quer reconhecer que, primeiro, ele é uma criatura, né, se ele é uma criatura, ele tem limites. Né? Tudo aquilo que é criado tem limites, e esses limites são estabelecidos pelo Criador. É como um aparelho, essa câmera que está filmando aqui, né? Ela tem limites. Então, quem fez essa câmera, quem projetou ela de uma determinada maneira para ela funcionar de uma determinada maneira. Então, são esses limites que nós temos, né? Que para o homem é difícil de aceitar. O homem não quer aceitar esses limites. E é o limite que toda criatura tem. E o outro problema, né, é reconhecer que nós estamos com um probleminha, que é o pecado original, né? Que é essa ferida, né, na nossa natureza, que leva a gente sempre, né, a buscar aquilo que não é bom. Quer dizer, a nossa vontade tende ao bem, mas pelo pecado original, né, a gente acaba, né, tendo uma vontade fraca e aderindo sempre àquilo que é errado. Bom, então aqui essa questão do perennialismo, né, como um perigo, né, fica como um alerta aí, porque muita gente está seguindo, né? Mas como é que a gente vai fugir disso? Então, primeira coisa, né? A gente sabe que a verdade existe, né?
Agora, a pergunta que a gente pode fazer, o quanto da verdade podemos conhecer? Essa é a pergunta que a gente pode fazer, né? Então tem duas respostas. Tudo ou muita coisa. Nossa posição é essa daqui, né? A gente pode conhecer da verdade muita coisa, mas a gente não pode conhecer tudo. Como eu disse agora há pouco, né? Nós somos criaturas e nós temos uma natureza ferida. Então a gente pode conhecer a verdade, né? Muita coisa da verdade a gente pode conhecer, mas a gente não pode conhecer tudo. Por quê? Porque nós temos um limite. Então existe um limite na nossa razão. Aquilo que a gente não pode conhecer pela nossa razão, né? Nós chamamos de mistério. Aqui a palavra mistério usando no sentido, né? No sentido próprio, né? Teológico, né? O que é o mistério? Mistério é aquilo que a gente não pode entender pela nossa razão natural, né? Não é aquilo que está oculto, escondido, como se diz hoje, né? Mas o mistério é aquilo que simplesmente a nossa razão não pode entender. Por exemplo, o que é a Santíssima Trindade? Como é que a gente explica que um Deus, né, ele é 3 em 1? Como é que a gente explica isso? Está acima da nossa capacidade. É claro que nós temos um limite. Nós não podemos entender tudo, né? É como uma criança de 5 anos de idade, você querer ensinar uma equação de segundo grau para uma criança de 5 anos de idade. Ela tem um limite, ela não vai entender aquilo ainda. Mesma coisa somos nós, né? Nós temos uma concepção de mundo, uma concepção de realidade, né, que está fundamentada na nossa natureza. A nossa natureza tem um limite. Então, até um determinado ponto a gente pode chegar. A partir daí, né? A partir daí, não. Então, aquilo que é mistério, que está acima da nossa razão, a gente pode conhecer pela revelação. Daí porque a religião é revelada. A religião ela é revelada. Você veja, os gregos, por exemplo, né, pela razão natural, é possível a gente saber que existe uma alma no homem. É possível saber que as potências do nosso ser, inteligência, vontade, sensibilidade, estão ligadas à alma. A nossa inteligência, ela não está ligada, né? Ela não é o nosso cérebro. O nosso cérebro é um veículo da inteligência. Os modernos vão dizer que, né, como não existe, né, alma, eles vão dizer que a nossa inteligência é o próprio cérebro, né? Não, o cérebro é um veículo. A nossa inteligência é uma potência da alma. Então, como é que a gente sabe disso, né? A gente sabe por quê? Porque o homem é capaz de compreender a essência das coisas. Então, se o homem é capaz de compreender aquilo que está fora da matéria, a nossa inteligência também tem que estar fora da matéria. Isso é um raciocínio lógico que os gregos faziam, né? Então, a nossa inteligência não é material. Se a nossa inteligência não é material, no homem deve haver algo que não é matéria. E o que não é matéria, então, é a alma do homem. A alma é o princípio da vida. E se o homem tem uma alma inteligente, portanto, ele tem uma alma espiritual. Quando a gente fala espírito, a gente está dizendo essa propriedade da alma intelectiva, né? Só os homens têm, e os anjos, né? Os anjos são puros espíritos. O homem é matéria, corpo e uma alma intelectiva, uma alma espiritual, né? Então, até aí tudo bem. Agora, se nós temos uma alma, né, significa que nós não podemos perecer. Nós morremos o corpo, a alma permanece. Porque se a alma ela é imaterial, ela não pode perecer. Só aquilo que é matéria perece. Só aquilo que é matéria se desagrega. Só aquilo que é matéria se decompõe. A alma não. Então,
o corpo morre, a alma fica. Nós sabemos então que existe, né, uma imortalidade da alma. Até aí dá para saber pela razão natural, entendeu? Só a ciência moderna que é idiota o suficiente para negar isso. A metafísica mostra para nós. Então, agora, nós temos esses dados da revelação que vão explicar para nós o que vem além da morte. Né? O que vem além da morte, nós não temos como saber pela razão natural, nós só temos como saber pela revelação. São mistérios para nós, mas Deus revelou para nós. Então, o que tem depois da morte? Nós sabemos que tem um céu, né? Nós sabemos que tem um purgatório, nós sabemos que tem um inferno. Como é que nós sabemos dessas coisas? Pela razão natural? Não. Pela razão natural não dá para saber. Nós sabemos porque foi o próprio Deus que nos revelou. O próprio Deus nos revelou e nos revelou ao preço do seu sangue. Então não venha me dizer, né, que tem as verdades também lá do Buda, tal. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo revelou e mostrou isso para nós e deu o seu sangue para que a gente cresça nele. Porque justamente eles só acreditam no que está escrito na Bíblia. Né? Aí eles falam assim, onde é que está a palavra purgatório na Bíblia? Não existe a palavra purgatório. É evidente que não existe, né? A palavra purgatório é uma palavra que vai ser usada mais na Idade Média. É o lugar de purga, né? É o lugar onde você vai se limpar, né? Vai se purificar. É claro que no Antigo Testamento isso não está escrito com essa palavra. É uma palavra que vem depois. Então eles falam assim, lá na Bíblia não está escrito nada de purgatório. E outra coisa, o livro que fala sobre rezar pelos mortos, eles tiraram, né? Foi o livro de Macabeus, entendeu? Então tá lá, na Sagrada Escritura, pega o livro de Macabeus que fala que nós temos que rezar pelos mortos. Ora, por que nós temos que rezar pelos mortos na concepção protestante? Não tem purgatório? Os mortos estão como se dormindo, esperando o juízo final. Eles não acreditam em juízo. Exato. Exatamente. É impossível o homem vencer o pecado, né? Você só põe uma cobertura ali e entra lá no céu. Exatamente. Professor, no dia eu escutei uma coisa assim, bastante absurda, que eu nunca tinha ouvido falar, de um pastor, pai de uma amiga nossa aqui da comunidade, ele é pastor, e um dia eu falando sobre sofrimento, eu falei para ele, a gente tem que sofrer e oferecer esse sofrimento para a remissão dos nossos pecados. Ele falou assim, que pecado? Nós não temos mais pecado. Jesus já morreu para pagar os nossos pecados. É isso aí que eles dizem. E aí eu não entendi aquilo que ele falou, o pastor falava assim, não, Jesus já morreu, já pagou os nossos pecados, não existe mais isso. Não vai mais. É isso que eles dizem. Mas eu vou contar uma historinha aqui que você vai entender. Ele aprende isso com o pastor, mas ele não entende de onde que o pastor... Ah, então, tá vendo? Só que eles, né, eles vão repetindo, né? Depois eles falam que não acreditam em tradição, né? Mas eles vão repetindo. Essa fala se tornou só uma parte comercial. Por incrível que pareça. O que as igrejas protestantes hoje se transformaram em igrejas grandes? Você não viu uma igreja protestante fazer um hospital, fazer qualquer coisa que venha servir caridade. Eles só fazem aquilo para só o capitalismo. Criar televisão, fazer patrimônio, criar patrimônio. E a realidade não é essa. Porque tudo isso fica na terra. Nós aqui, quando nós morremos, nós não vamos levar nada. Eu lembro quando eu era, desculpa por falar isso, quando eu era mormon, eu já discutia muito isso na igreja mormon. Discutia muito essas coisas com os mormons sobre esse problema. Porque se nós aqui na Terra formamos um patrimônio e formamos guerra por esses patrimônios, mas nós vamos morrer e levamos nada disso. Então, a simplicidade do homem está no espírito. E quando eu falo de homem, eu falo geral, homens e mulheres, vice-versa.
isso é que nos leva exatamente ao paraíso. Que nós chamamos de Mas para eles, justamente, tem que ter só a fé e não as obras. Entendeu? Então eles excluem. Por quê? Por que não pode ter as obras, né? Nós falamos assim, né? A fé e as obras, né? E para eles é só a fé. Então, por que eles pensam assim, né? Primeiro porque o Lutero falsificou a Bíblia. Então, onde diz lá, né? Carta aos Romanos de São Paulo. São Paulo diz assim: a salvação se dá pela fé. O que o Lutero fez? O Lutero acrescentou uma palavrinha aqui. Ele colocou: a salvação se dá somente pela fé. Isso aqui, né, é chamada sola fide. Então, olha só. Se eu coloco essa palavrinha aqui, eu mudo completamente o sentido da frase. A salvação se dá somente pela fé. Se eu digo a salvação se dá pela fé, eu não estou dizendo uma coisa exclusivista. Eu estou dizendo que se dá pela fé, mas pode se dar por outros meios também. Então, é a fé e as obras. Depois, São Paulo vai dizer lá na frente, né? Uma fé sem obras é morta. Entendeu? Mas ele pega isso aqui, acrescentou essa palavra, ele falsificou, colocou essa palavrinha aqui para dizer que só pela fé. Por que ele diz isso? Porque ele diz o seguinte: para eles, o pecado original, ele arruinou a natureza do homem. Isso é mentira. O pecado original feriu, deixou uma mancha na nossa natureza. Ele não destruiu a nossa natureza. Ele deixou uma mancha. E essa mancha, né, embora com o batismo, quando a gente recebe o batismo, a gente recebe a graça santificante, essa mancha permanece. Por isso que a gente volta a pecar, que é chamado pecado atual. Entendeu? E é por isso que nós temos que fazer boas obras. Não adianta ser. Agora, para eles, como o pecado destruiu a natureza humana, não importa o que você faça. Tudo que você faz é pecado. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você só faz pecado. Você só peca. Se você está lendo um livro, você está pecando. Se você está na aula agora, você está pecando. Se você está almoçando, se você está jantando, tudo que o homem faz é pecado. Na concepção de Lutero. Exatamente. Aí vai chegar nesse ponto. É pecando que se santifica. Entendeu? Agora, por que Lutero fez isso? Lutero era muito escrupuloso. Ele era um monge agostiniano. Né? Ele era um monge agostiniano e ele cometia pecados, né? Geralmente pecado contra o sexto mandamento, recorridamente. E ele não conseguia lidar com isso. Então ele ia lá. Para ele, tudo que ele fazia era pecado. Né? Ele tinha um excesso de escrúpulo. O escrupuloso é aquele que vê pecado onde não tem. Então, para o Lutero, tudo estava sendo pecado. E aquilo atormentava ele. Então, ele ia para a confissão, fazia penitência que não precisava, né? Excedia em penitência, né? se infligia a si mesmo um castigo que não era necessário. Cobrava muito de si mesmo, entendeu? E aí, o que acontecia? Continuava pecando. No outro dia, cometia o mesmo pecado. Depois, cometia o mesmo pecado. Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele chegou: não adianta. Não adianta, vou sempre pecar. Então, para que confissão? Para que sacramento? Para que igreja? Para que missa? Não precisa de nada disso. Entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, qual foi a teologia que ele criou? Ele criou a seguinte teologia. Jesus, quando morreu, o sangue de Jesus, né, não apagou nosso pecado, mas fez um manto protetor, né, um invólucro, né, que aí faz com que o homem se salve tendo confiança, porque a fé para ele é essa confiança, esse desejo, essa vontade, né, de ser salvo, essa confiança no sangue derramado de Jesus Cristo, nesse manto protetor, isso basta para a salvação. Então não adianta obras, tudo que você faz é pecado mesmo, entendeu? Como é que é a teologia deles? Então para eles é assim, entendeu? Pode pecar, importante é ter isso aqui, né? É ter essa fé. Mas a fé que eles falam não é a mesma coisa que nós estamos falando. E quando eles falam em fé, eles estão falando em outro sentido. A fé para eles é esse ato da vontade, é esse desejo, é esse querer. É mais ou menos quando a pessoa vai jogar na Mega Sena e fala assim: tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena. Esse é um conceito de fé protestante. Por que quando a pessoa fala que tem fé que vai ganhar na Mega Sena? Porque ela quer ganhar na Mega Sena. Mas isso não é fé.
fé é uma virtude teologal infundida na nossa inteligência para a gente acreditar nas verdades que Deus nos revelou. O que Deus nos revelou? Revelou que se nós pecamos, né, e sem confissão, sem sacramento, né, a gente perde a nossa alma. Um pecado mortal é o bastante para isso. Então por isso que eles aboliram tudo, né? Aboliram a igreja, para eles a igreja não serve padre, né? Não serve missa, e inventaram um monte de outras coisas, né? Entendeu? Então, porque eles têm uma falsa noção, né? Então, por isso que é muito importante ter esses conhecimentos, né? De história e teologia. Então, como eu disse, o nosso posicionamento é esse aqui, ó, né? A gente entende muita coisa, mas a gente não pode entender tudo. Aquilo que a gente não pode entender, Deus nos revelou, e aí é aqui que entra a nossa fé. Pela autoridade de quem nos revelou, a gente acredita. Quando Nosso Senhor curava uma pessoa, Ele dizia, tua fé te curou, os protestantes entendem isso de outra maneira. Eles entendem que era porque a vontade que a pessoa tinha de ser curada fez ela ficar curada. Na verdade, não é isso. Quando Nosso Senhor diz assim, tua fé te curou, Nosso Senhor está dizendo assim, porque você reconheceu que eu sou Deus. Você acreditou na minha autoridade de Deus e que eu podia te curar. Entendeu? É bem diferente. É bem diferente. Então, por isso Nosso Senhor falava, tua fé te curou, porque aquela pessoa reconheceu a divindade de Cristo, reconheceu que Ele era Deus e que Ele podia curar, né? Então, aqui se baseia a nossa fé. Agora, se as pessoas entram nisso daqui, aí elas vão percorrer dois caminhos perigosos, né? Se elas acham que pode conhecer a verdade toda, né? Elas vão percorrer dois caminhos perigosos. Um é o racionalismo. O que diz o racionalismo? Pela razão natural, o homem pode entender tudo. É a ciência moderna isso aqui, né? Chamado racionalismo. Para dizer que pela experimentação científica, o homem pode entender toda a realidade, pode entender tudo. E aquilo que está fora disso é porque não é verdadeiro. É porque não existe. Então, se eu não posso provar que Deus existe num laboratório, fazendo experiência, com um tubo de ensaio, então Deus não existe, né? Porque não é possível que haja alguma coisa que a minha razão não possa entender. Então, é o chamado racionalismo, ó. Para eles, a nossa razão tem que entender tudo. Se a nossa razão tem algo que ela não entende, é porque esse algo não existe. Então, por isso que eles vão negar Deus, vão ser ateus e tal, né? E o outro caminho é o irracionalismo. Vai dizer assim, olha, nós podemos entender tudo, mas a gente pode entender tudo a partir de uma experiência mística. A partir de uma experiência mística, aí que vai entrar essas falsas religiões de mistério, né? Nós chamamos de gnose. Eu vou deixar para falar disso aqui na outra aula, né? Essas religiões de mistério, de reencarnação, né? Que a gente chama de metempsicose, o espiritismo, né? O budismo, né? Tudo isso vai vir disso aqui, ó. Que a gente pode conhecer tudo, mas a partir de uma experiência mística. De você com a divindade, entendeu? De certa forma, o protestantismo cai um pouco nisso aqui também, né? Não, o protestantismo, mais o protestantismo que vai vir depois de Lutero, né? Que é o protestantismo que nós chamamos de pietismo, né? Aí depois em outras aulas a gente vai explicar isso daí, que é irracionalista, que é o caso dos pentecostais. Aqui também acaba entrando, né, a RCC. Entendeu? Então, Deus se revelou para mim através de uma experiência mística. Mas não é assim. Deus se revelou aqui, né? Eu coloquei aqui, ó. Depois de Abraão, Moisés, Jesus Cristo. Com a morte do último apóstolo, acabou. Acabou a revelação. Tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação se encerra com a morte de São João Evangelista. Não tenho que ficar aqui sentado fazendo meditação transcendental para ter uma experiência com Deus e ter uma nova revelação, né? Já foi dado, entendeu?
Já foi dado. A gente pode terminar aqui, né?